Tudo bem com vocês, meus queridos? Bom, já estamos gravando, tá bom? Por favor, coloquem os nomes de vocês. Atividades de geografia. Geografia, ano. Bom, olha só, mais da metade da turma me entregou a atividade cuja data de entrega era hoje mesmo, né? Quem ainda não entregou, eu sempre falo isso, a data de entrega é o seguinte, data de entrega das atividades. Atenção, eu coloco uma data para que tudo fique organizado, certo? Sem data, o negócio vai correr bem solto. E, principalmente, para que você saiba onde a gente parou e onde a gente vai continuar. E onde a gente parou aqui e onde a gente vai continuar aqui, tá? Para que a disciplina, que o conteúdo, aliás, fique bastante coeso. Cada um ligado ao outro com um ponto específico, certo? Mas, antes de mais nada, o mais importante não é que você obedeça estritamente a data. Se não mandou dia 9 e o prazo é dia 9. Não mandei dia 9, então eu não posso mais mandar. Não, não é bem por aí. O que eu quero dizer é que, antes de mais nada, o mais importante é que você mande, tá certo? Porque pode ter dado problema na internet, pode ter acontecido um montão de coisa e você não pode mandar no dia. Não pode mandar dentro do prazo. Por que que o mais importante é mandar a atividade e não mandar a atividade no dia? É a mesma coisa que eu falei sobre produção textual, tá bom? Porque eu preciso ver exatamente onde que vocês estão, tá? Porque eu vejo as atividades de história e de geografia no Google Sala de Aula e eu vejo que a maioria, né, a grande maioria das pessoas que me mandam as atividades acertam as questões, né? Então, vamos supor, tem o todo da sala, né, 100%. Desses 100%, 65% me mandam atividade. Bom, né? Só que desses 65%, 80% tiram nota boa, né? Apresentam um bom conhecimento. Mas e aí? E os outros 20% desses 60%? E os 40% do total? Então, eu não posso ignorar. Eu talvez fique um pouquinho confuso, né? Não é a aula do professor Assenaí, mas tem matemática também. Eu não posso deixar de pensar nos outros que não me mandaram, né? Porque a disciplina tem que caminhar de acordo com o que a maioria está aprendendo. Então, se você não manda as atividades, não tem como eu saber mais ou menos onde é que a turma está dentro daquele conteúdo, dentro daquela disciplina. Embora a grande maioria teve notas boas no simulado, né? Isso é verdade. Mas tivemos aquelas pessoas que não tiveram notas satisfatórias, né? Isso talvez pudesse ter sido, aliás, isso talvez poderia não ter acontecido se eu tivesse esse retorno maior de vocês. Então, quando vocês deixam de mandar as atividades, não apenas você se prejudica, mas prejudica a visão que eu tenho sobre o conhecimento de toda a sala. Talvez eu imagine que vocês estejam no nível 10, né, no nível 10, quando na verdade a turma está no nível 9 ou no 9,5. Tem que fazer um pequeno ajuste, apertar um parafuso aqui, outro parafuso ali, para que todo mundo esteja no 10 ou muito próximo disso. Certo? Então, novamente, não deixem de mandar as atividades. Bom, deixando todo esse sermão às 2h30 de lado, vamos para a página 201. Primeira até 201. 201. Não estou. Pronto.
Vamos lá. Primeira questão. Quem fez já pode ir colocando a resposta no chat, tá bom? Liderada por Mao Tse-tung, a Revolução Chinesa, ocorrida entre 1949 e 1962, foi um dos maiores acontecimentos históricos. A Revolução se deu por dois movimentos: a luta dos camponeses por terras e a luta do povo chinês pela independência nacional. E reformas foram feitas por Mao Tse-tung no decorrer do processo socialista no país. Vamos lá, pessoal. Ninguém vai responder? Sem problemas. Tá, a net do JL caiu. João Lucas, né? Ítalo, a gente está na 201. A 201 ela é subjetiva. Mas eu entendi, você marcou a na página 202, né? Não foi você que disse, não? Ah, não, foi a Sara. Foi a Sara, desculpe. A sua mensagem é do... falando do João Lucas. Agora é geografia, viu, Sara? Geografia. Página 201, livro de geografia. Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos lá. Primeira questão. Que foi que esse carinha, que o Mao Tse Tung, fez, né, no decorrer do processo socialista? Ele estatizou a economia, criou cooperativas de arroz, que eram as comunas, e adotou uma economia rural, assegurando o trabalhador no campo. Desse jeitinho aqui. Segunda questão. Em 1997, Hong Kong foi incorporada à República Popular da China. O governo chinês já manifestou interesse em um status especial para o tigre asiático, que apresenta nível socioeconômico muito mais elevado muito mais elevado, aliás, comparado ao padrão chinês. Identifique as principais diferenças entre as economias das duas unidades políticas citadas. Olha, eu sempre erro isso aqui. Vou colocar aqui a resposta, tá bom? Segunda questão. Segunda questão aqui é a resposta, tá bom? Só para ficar claro, Formosa, de Taiwan, tinha economia capitalista. Na China, recente abertura da economia econômica, mas
estrutura altamente centralizada num único partido político. Resumidamente, essas são as principais diferenças entre as economias das duas unidades citadas. Terceira questão. No dia 1º de janeiro de 1997, Inglaterra devolveu Hong Kong à República Popular da China. Identifique o período histórico em que a China cedeu Hong Kong à Inglaterra e quais as consequências desse fato para as economias de Hong Kong e da China. Eu havia falado, aliás, eu havia dado a dica, né, que foi durante uma guerra. Qual guerra foi? Muito bem, Letícia, muito bem. Se fosse na prova, era um ponto garantido aí. Questão. Prontinho. Eu acho que eu deixei de responder a pergunta de alguém. Foi o Patrício que perguntou sobre história e... Meu Deus, qual é a disciplina, Jesus? Geografia. Só para acalmar seus corações, tá? A disciplina de história não tem nem outra coisa para passar, além de a Segunda Guerra Mundial. Sobre geografia, o que a gente vai ver é necessariamente esse capítulo sobre a China, certo? Até mesmo sobre a questão industrial e as suas revoluções. Necessariamente é isso, em geografia. História, Segunda Guerra Mundial, certo? Entenderam o que é que vai ser visto no simulado, né? Bom, vamos lá, passando para a próxima questão. Ah, peraí, acho que chegou alguma coisa aqui. É o seguinte, Sara. Deixa eu explicar aqui. Os tigres asiáticos são um grupo, tá bom? De 4 países. Tigre asiático, necessariamente, eu vou resumir de uma maneira engraçada. É o nome de um grupinho de 4 países poderosíssimos, tá bem? No caso, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, certo? Foi formado a partir do comecinho da década de 70, tá bom? Aliás, do comecinho não, de meados para o fim da década de 70. Mas, resumindo, é só o nome que se dá para esse grupo de desses 4 países aqui, tá bom? Pode ser que entrem mais grupos, mais pessoas, mais integrantes nos tigres asiáticos? Sim, se houver algum outro país com desenvolvimento igual ou maior do que Taiwan, Singapura, Hong Kong ou Coreia do Sul. Você compreendeu? Basicamente, é só o nome que se dá para esse grupo na Ásia, desses grandes países, dessa potência. Borsalidade medonha. Pois é só isso mesmo. E também tem uma questão de, na economia, o tigre ter uma enorme representatividade, né, principalmente na Ásia. Já mais para cá, para o Ocidente, o touro é que tem essa enorme representatividade, né? Representa força econômica, né? É tanto que na frente de algumas bolsas de valores tem-se alguns touros, né?
Em algumas outras culturas, touro que eu digo uma estátua, né? Por exemplo, de Wall Street. Touro de Wall Street é famosíssimo. Em algumas outras culturas, são os leões, né? Os leões é que tem essa representatividade. Você note que são sempre animais bem ferozes e que impõem muito respeito, né? Cuja presença impõe medo. Resumindo, é isso aí, colocando na linguagem bem informal, é isso que o Ítalo falou. É uma boçalidade, meu amigo. Medonha. Sim. Quarta questão. Nestes tempos de globalização econômica, a China chama a atenção do mundo em função do seu imenso mercado consumidor e de um sistema político-econômico peculiar, denominado por alguns estudiosos de socialismo de mercado. Apresente duas razões que justifiquem a utilização desse termo para definir a situação chinesa. Vamos lá, vamos lá. Ninguém? Vou colocar o papo para você. Quarta questão, resposta. Quinta questão, né? Quinta questão fala o seguinte. Deixa eu só manter o padrão da ler a resposta, né? Politicamente, o sistema politicamente, o sistema chinês, chiei mais do que um rádio agora, permanece socialista, inflexível e fechado. Economicamente, o sistema tem práticas tipicamente capitalistas, é flexível e aberto. Quinta questão. Assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as afirmações abaixo, referentes à República Popular da China. Vocês marcaram qual item? A, B, C, D ou E? Hein? Sara? Quem se marcou? O item? Cadê a Letícia? O que é que você marcou na quinta questão, meu querido? Bom, a resposta é B, tá bom, pessoal? FVVF. Vamos lá. Década de 50, o Partido Comunista Chinês contestou a hegemonia soviética. Daqui a gente já para, já vê que é falso. A revolução, a grande revolução cultural perseguiu diversos intelectuais, aqui eu já sei que é verdadeiro, e tinha como objetivo depurar o Partido Comunista Chinês de propostas revisionistas. Muito verdadeiro. O líder Deng Xiaoping promoveu mudanças a partir de um plano de reformas que reestruturou a economia chinesa. A gente viu, só disso a gente viu um parágrafo e meio ou dois. Verdadeiríssimo. E o último item, a China, após as reformas econômicas, entrou em uma fase de crescimento acelerado, tornando-se... Opa, desculpem, eu disse o item correto, mas o último item é verdadeiro, tá? O último item é verdadeiro. Eu disse FVVF, mas é FVVV. O último item é correto também, tornando-se a segunda potência econômica mundial. A gente viu até um gráfico sobre isso, tá bom? Eu me confundi, eu falei FVVF, mas é FVVV.
Agora sim, só objetividade. Na década de 1990, a China, segundo maior país em extensão territorial e com cerca de 20% da população do mundo, representou uma parcela importante do mercado mundial, embora seu mercado... O que é que vocês marcaram aqui na primeira questão de encerramento? Dá para resumir até a nossa leitura? Que a maioria fez, né? Então não precisa ler tudo novamente. Primeira questão da página 202. Na década de 1990, a China, segundo o maior país em extensão territorial e com 20% da população do mundo, revelou expressivo crescimento econômico e taxa baixa de crescimento demográfico, apresentando clima tropical úmido com grandes áreas de agricultura irrigada na região 4. Refere verdadeiro. Primeira questão, item B. Segunda questão. A China é o país mais populoso do planeta e uma potência militar que tem conseguido atrair investimentos estrangeiros em grande proporção, sustentando um crescimento econômico que lhe confere um papel estratégico e de crescente projeção do cenário mundial. Sobre a China, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, pessoal. Acho que é mais vantajoso eu reconferir no Google Sala de Aula. Vou escolher aqui um abençoado. Vamos ver dessa pessoa aqui. Eu não me lembro o que ele respondeu. Esse daqui marcou errado. Essa daqui. O jeito eu ver aqui, pessoal. Eu não particularmente, eu não lembro de todo mundo específico, mas tudo bem. Deixa eu ver isso daqui. Esse daqui. Muito bem. Item E, tá bom, pessoal? Segunda questão, item E. No contexto da divisão internacional do trabalho, a China se destaca por contar com uma mão de obra abundante, altamente qualificada e bem remunerada, o que favorece seu comércio interno. Item E. Essa daqui foi a que todo mundo errou. D, C, D. Só faltou alguém colocar A, mas por isso que eu olhei, ninguém marcou E. Tem até um meme que é desse jeito. O professor na aula online. Vamos, todo mundo participe. Não tenha medo de dar resposta. Eu dou a resposta errada, a cara do professor. Mas não tenham medo não, pessoal. Vamos lá. Próxima questão. Leia o texto a seguir. Vistos durante a Revolução Cultural, 66, 76, como símbolo do colonialismo britânico e desperdício da escassa terra agricultável da Rússia, os campos de golfe se espalham rapidamente após 1984, data da abertura do primeiro clube depois da Revolução de 49. A China tem hoje 176 campos de golfe. A rápida proliferação dos campos levou o governo a suspender a construção de novos clubes, com o objetivo de preservar a terra para a agricultura e poupar água. Os clubes atuais ocupam 37 mil hectares e há dezenas de outros em construção. Até pouco tempo, os chineses... Eu vou seguir a orientação. O texto aqui é enorme e a aula está se encerrando. Olha. Qual item vocês marcaram na 3?
Eu só leio o enunciado, né? Das alternativas a seguir, assinale aquela que não apresenta contradições sociais, resultantes do processo de modernização acelerada da China. Vocês são um orgulho da nação. Muito bem, pessoal. Item B. O crescimento dos últimos anos está relacionado à abertura econômica e sua posterior aceitação na Organização Mundial do Comércio. Item B. Muito bem, meninos. São meninos, por favor? Profissional, silêncio, pessoal. Tem gente querendo aprender. Pessoal, vocês viram assim. É desse jeito. Desse jeito. Quarta questão. Poluição, aliás, ameaça o futuro da China. Maior fábrica do mundo, o país contamina demais o ar, a água e o solo e compromete o mar e os lençóis freáticos. De acordo com o texto, pode-se afirmar que... Qual item foi marcado por vocês na 4? A, B, C, D ou E? Vamos lá, pessoal. Item E. Muito bem. A China possui cerca de 20% da população mundial e sua industrialização acelerada produz um risco ambiental muito grande. Isso porque seu principal objetivo é o crescimento econômico, sem muitas restrições. Muita questão. Nossa, só vai ser isso a aula. A ascensão da China como superpotência comercial, após sua filiação à Organização Mundial do Comércio, já está provocando ondas na América Latina. A esse respeito, está correta a seguinte afirmação, item B, na 5. Ao mesmo tempo que os fabricantes chineses derrubam seus concorrentes latinos em setores como calçados, brinquedos e têxteis, aumenta significativamente a demanda chinesa por minério de ferro, cobre e soja da América Latina, elevando seus preços. Sexta questão. Em relação às características populacionais da República Popular da China, podemos afirmar que, item B, sexta questão, item B, certo? Vocês marquem ou vocês leem. Senão a aula de hoje não vai, só vai ser atividade de correção. Sétima questão. A China... Questão item B, tá bom? Item B. Opa. Questão, item B. Sexta questão, item B de bola também. Sétima questão, B de bola de novo. E oitava questão, item A. Nona questão, item D. Décima questão, item A. É melhor botar o gabarito no finalzinho no Google Sala de Aula. Essas atividades são muito longas e pegam muito da nossa aula aqui. A gente vai estudar agora sobre a Índia, tá? A nona questão é item D de dado, tá bom? A 10, Sara, é item A de avião. Vamos lá, agora vamos estudar Índia, potência emergente. Oh, meu Deus, essas aulas são muito curtas para assuntos tão longos como esses. A 8 é o item A, tá bom? Índia, potência emergente. País de dimensões continentais, a Índia possui o sétimo maior território em extensão do planeta. 3.267.590 quilômetros quadrados. Ela ocupa a maior parte do subcontinente indiano. O qual divide com Paquistão, Nepal e Bangladesh, nações com as quais faz fronteira. A Índia abriga uma cultura milenar e uma natureza exuberante, sendo favorecida pelos ventos de monções, que, durante o verão, propiciam chuvas abundantes, facilitando a prática da agricultura
as margens dos seus volumosos rios, como o Indo, o Ganges e o Brahmaputra. Seu relevo é composto, na maior parte, de planícies férteis, o que facilita a ocupação humana e o desenvolvimento de diversas civilizações que vivem da agropecuária e da criação de caprinos, ovinhos e camelos. Só aqui, como nas muitas outras civilizações que a gente já estudou, a gente nota que tem um padrão que se mantém, né? Para que uma população se situe naquele ambiente, naquele local, aquela porção de terra tem que atender aos requisitos das pessoas. E na grande maioria, os requisitos são os mesmos, certo? Pelo menos para que uma sociedade se forme, né? Como, por exemplo, aqui, o tipo de relevo, né, que são as planícies. A gente sabe que as planícies são mais férteis do que os outros tipos de relevo. Isso favorece a agricultura? Favorece. E também auxilia, aliás, reduz, ameniza os riscos de desastres, como, por exemplo, a chuva, uma enchente levar toda a plantação, se fosse no morro. Tá? E, claro, a questão da hidrografia. Passam vários rios ali, então, claro que uma sociedade, né, que uma civilização, aliás, iria se formar por ali. Isso também facilita na criação de animais, que é o que o nosso texto sugere. Ou seja, como parágrafo introdutório, nós temos um pouco da localização e já temos aqui uma breve explicação de porquê de uma sociedade estar ali há milhares de anos, certo? As condições do relevo, condições climáticas e condições hidrográficas favorecem bastante que uma sociedade se forme ali, como se formou. População e urbanização. A Índia é a segunda maior, aliás, a população indiana é a segunda maior do planeta. Em 2007, superou a marca dos 1 bilhão 341 milhões de habitantes. E esse número continua a crescer vertiginosamente, uma vez que as políticas de controle de natalidade implementadas pelo governo não encontraram repercussão em virtude das religiões e tradições milenares e inflexíveis. A previsão é que, em menos de 20 anos, a população da Índia supere a população da China, tornando-se o maior contingente populacional do mundo. Em razão das características naturais do país, a população está distribuída de forma desequilibrada. A maior concentração está assentada ao longo da vasta planície do Ganges, já que nessa região se encontram os solos mais férteis e o clima mais úmido, sendo excelentes para a prática agropecuária, que foi o que eu falei. As regiões desérticas do extremo oeste e as áreas montanhosas ao norte, por sua vez, apresentam verdadeiros vazios populacionais. Essa questão aqui é necessariamente o seguinte: haver uma teoria para explicar aquilo que você sabe. Claro que você sabe que uma zona desértica de clima mais severo vai ser menos habitada. Ah, você sabe. Mas aqui a gente está só tratando da teoria. Tem uma teoria para explicar esse tipo de fenômeno que você já conhece. Se a Terra é mais fértil, se a Terra é boa, se é plano, se o clima é melhor, é mais úmido, vai ter mais pessoas ali. Vai se formar uma sociedade ali. A grande questão é que aqui é uma teoria explicando isso que vocês já sabem, tá bem? Bom, eita, rapaz, eu até ficaria mais um minuto para explicar, para dar continuidade. Pelo menos até a página 211, mais o intervalo de vocês já é pouco, então eu não vou me alongar. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá bom?